Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Comex Digital Talk. Chegamos na metade desse evento que tem sido super satisfatório para todos nós. Hoje a gente traz novamente o Gabriel Rezende, doutor Gabriel Rezende, que falou um pouquinho ontem sobre a capatazia, sobre o adicional de frete, ou a FRMM, como todo mundo conhece, e teve uma palestra sensacional, super bem vista aí pelo mercado. Obrigado a todos que participaram ontem. E hoje vamos falar sobre mais um tema. Ele, Gabriel Rezende, o doutor Gabriel Rezende e a Machado Associados aí são ícones para falar sobre o tema, com diversos artigos e um conhecimento gigantesco sobre a interposição fraudulenta de terceiros. Gabriel, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje e vamos lá, mais um dia, né? Ô, Thiago, primeiramente, muito obrigado a todos os espectadores, realmente é um prazer poder estar aqui com vocês, discutir novamente mais um grande tema de relevância na área aduaneira, e hoje o tema, vamos dizer, um pouquinho espinhento, mas bem interessante. Com certeza. Bom, antes de entrar no tema sobre a interposição fraudulenta, vamos falar aqui um pouquinho, né, só para dar uma introdução, me esclarece aqui, quais são as modalidades de importação hoje? Claro, Thiago, quando se faz uma importação, acho que naturalmente a gente vê a forma mais tradicional a importação direta, em que uma pessoa, por conta própria, com recursos próprios, importa uma mercadoria, seja para consumo próprio, seja para uma revenda, mas seja que for, ela figura como importador, como adquirente dessa mercadoria. E, para tanto, ela tem que ser habilitada para operar no comércio exterior, o famoso radar. Nisso, também é possível fazer importações com intervenientes do comércio exterior, uma trading company, por exemplo. O que se chama aqui a importação indireta. Importação indireta ela pode ser importação por encomenda ou por conta e ordem, ambas previstas e regulamentadas pela legislação aduaneira brasileira. A importação por encomenda, ela funciona da seguinte forma: uma empresa pré-encomenda uma mercadoria com uma trading company, essa trading company vai lá no exterior, compra essa mercadoria, importa e revende para esse encomendante pré-determinado. Todos têm que estar devidamente registrados com seu devido radar, todos têm que estar apontados lá na DI e vinculados no Siscomex. Agora, temos a importação por conta e ordem, na qual a trading company ela age em nome do seu cliente, ela faz essa importação em nome do seu cliente, prestando um serviço. Nesse caso, a importação é feita com os recursos deste adquirente, do seu cliente, que aqui figura como verdadeiro adquirente dessa operação internacional. E também, nesse caso, todos devem estar devidamente habilitados no radar e sempre devidamente vinculados no Siscomex. Então, Tiago, a importação com um terceiro, interposto aqui um terceiro, ela é prevista na legislação, é algo regular, mas o que tem de errado é a interposição fraudulenta, que é o que vamos discutir hoje. Isso mesmo. Então, nós temos aqui as três opções, né, os três modos de importação, que é a opção de importação direta, encomenda por conta e ordem. Tem um material que fala sobre isso no site da Get, você que está interessado em saber um pouquinho mais sobre o tema. O Gabriel já deixou aqui bem claro e muito bem esclarecido o que são, mas aí tem um materialzinho lá porque você pode baixar à vontade. Então, a gente chega no grande tema desse nosso bate-papo hoje, né, Gabriel? Que é a interposição fraudulenta de terceiros. O que é isso, Gabriel? Bom, vamos lá, Tiago. Como eu disse, importar e ter alguém ali atuando, alguém interposto ali, por si só não é ilícito. O problema é quando eu faço de forma fraudulenta. Então, o que é interposição fraudulenta? Quando eu utilizo um artifício doloso, então eu tenho essa vontade de fraudar, de forma artificial, eu interponho alguém entre a autoridade aduaneira e o real beneficiário daquela importação, ocultando esse real beneficiário. Então, perante os olhos da aduana, só vai aparecer essa interposta pessoa. Para isso, eu utilizo desses artifícios de uma forma de ocultação, e isso é uma prática ilícita no comércio exterior. Ela causa dano horário, então as partes têm essa vontade efetivamente de ocultar, causar esse dano, e ela pode ocorrer tanto na importação quanto na exportação. Por mais incomum que seja verificar na prática, ela também é aplicável na exportação. E nisso, a doutrina, a jurisprudência reconhece duas modalidades da interposição fraudulenta de terceiros:
a presumida, já prevista no próprio Decreto-Lei 1455, que é aquela em que o importador não consegue comprovar a origem ou disponibilidade dos recursos utilizados na operação, e a comprovada, em que a autoridade aduaneira tem que ir lá e efetivamente juntar provas e elementos para demonstrar que houve essa prática dolosa de ocultação do real beneficiário. E nisso, agora, a legislação não vai muito além disso. Então, na prática, surge uma série de dúvidas de eu estou fazendo uma operação séria ou isso é uma interposição fraudulenta? Às vezes, vamos dizer, por acidente, a interposição fraudulenta pode surgir, não há vontade. Então, olhando a jurisprudência, você consegue identificar uma série de elementos que as autoridades costumam levar em conta para tentar construir essa história da interposição fraudulenta. Por exemplo, quando o importador ele revende o mesmo produto que ele importou pelo exatamente o mesmo preço, ou às vezes com uma margem muito mínima, algo que foge um pouco das práticas de mercado. Bom, isso por si só não seria um ilícito ter uma margem pequena. Às vezes uma regra do mercado é do produto, mas é um elemento que o fisco costuma olhar. Confusão entre os sócios da empresa, quando a empresa importadora e o real beneficiário têm os mesmos sócios, ter sócio comum de novo, não tem nenhum problema, mas quando você começa a olhar, tem uma certa ocultação, os contratos não estão claros, alguma luz vermelha pode acender lá na aduana. Por exemplo, o importador também ele não tem recursos próprios. Na véspera da importação surge recurso na sua conta, ele consegue pagar a operação, pagar os tributos. Os sócios do importador, eles não participam da empresa no seu dia a dia, tem um procurador que faz tudo. Sócio também, ele tem na sua declaração de imposto de renda baixos rendimentos, seria muito compatível com um sócio numa empresa que realiza operações de comércio exterior, até mesmo capital social da empresa, que é incompatível com as práticas de comércio exterior. Outras situações, a empresa importadora, ela tem um único cliente, ou às vezes um cliente representa quase a integralidade das suas vendas. Ou outros casos também, o adquirente, vamos dizer, o terceiro, o beneficiário, ele tem a exclusividade de distribuição do produto importado no território nacional. Então começa a surgir a dúvida, bom, o que esse terceiro está importando ali no meio? Se fosse feito por encomenda com o ordem regularizado, não teria nenhum problema. Estou utilizando uma estrutura de comércio exterior de um terceiro para fazer minha importação. Agora, quando não há essa formalização, a história começa a ficar um pouco estranha. Então, são uma série de elementos que são levados em consideração para verificar o porquê disso. Isso aí. A gente vê muito no mercado de comércio exterior, principalmente os novos entrantes, empresas falam assim, poxa, eu não tenho o punch para fazer essas importações, mas eu tenho certeza que vai dar certo aqui no mercado, então vou usar um terceiro para fazer a minha importação. Se não for dentro da legislação, um contrato bem associado com uma trading company vai dar um problema grave, não é isso? Exatamente. E de novo, lembrando, tem um grande problema do radar. Inicialmente, é muito utilizada a interposição fraudulenta quando a empresa ela não consegue obter o radar, ou ela tem um radar limitado, ela não quer se dispor a revisar o limite do seu radar, então ela utiliza a trading company de forma fraudulenta, Exato, ocultada. E também pode exatamente. utilizar para outras situações já muito mais delicadas, por exemplo, operações entre partes relacionadas, uma empresa exterior com uma brasileira, isso é sujeito aos controles de preço de transferência para fim de imposto de renda. Se eu interponho alguém oculto, posso estar utilizando isso de uma forma fraudulenta e fugir desses controles. Ou ainda, posso utilizar isso para uma quebra de cadeia do IPI. Por quê? Quando eu importo uma mercadoria, eu revendo, eu tenho que pagar o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. Se eu interponho alguém ali e não é uma importação por encomenda ou por conta e ordem, aquele beneficiário não deveria pagar o IPI. Mas é claro, de forma fraudulenta, é muito fácil não pagar um imposto. E quais são as consequências dessa interposição fraudulenta de terceiros? Ou então, utilizar alguém para fazer sua importação? Você que está aqui no termo mais jurídico e não entendeu, quando você usa terceiros para importar sem que você tenha o radar. Interposição fraudulenta de terceiros, quais são as consequências disso? Perfeito, Thiago. E deixando muito claro, estamos falando de interposição fraudulenta, daquela irregular.
E nisso a Exatamente. legislação trata com muito rigor, como tem que tratar mesmo situações de fraude. O Decreto-Lei 1455 de 76, ele traz como a principal pena para ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante o uso de fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, a pena de perdimento. Então, aquela mercadoria importada de forma fraudulenta, a Receita vai lá e toma ela, aplica o perdimento. Caso a mercadoria ela não seja encontrada, seja consumida, já tenha sido revendida para um terceiro de boa-fé que não teve nada a ver com isso, a legislação ainda se impune com a multa substitutiva no valor de 100% do valor dessa mercadoria importada ou exportada de forma irregular. E, por fim, o terceiro, a interposta pessoa ou laranja, também sofre uma pena de 10% do valor das mercadorias por ter oferecido seu nome para essas Uhum. práticas fraudulentas. E ainda por cima, a Receita pode fazer uma representação criminal, caminhar para o Ministério Público para que ele faça suas investigações. Então, só para deixar claro aqui, se um importador usa a interposição fraudulenta, né, ou seja, um terceiro de uma forma errada, equivocada, segundo a legislação, e ele vende essa mercadoria para um terceiro, esse terceiro ele não é penalizado, né? Exato, a ideia é que Uhum. mantenha-se o terceiro fora disso, afinal, ele agiu de boa fé, evidentemente, sendo comprovado que ele não teve nada, nenhuma participação, Uhum. qualquer coisa a ver com esse negócio fraudulento, ele tem que ser preservado. Mas a pena tem que se aplicar, né? Então a legislação prevê essa pena de Sim. 100%, a multa substitutiva, como é conhecida. Né? E vamos supor um caso aqui, né? Existiu a interposição fraudulenta de terceiros, mas todos os tributos foram pagos corretamente. Não teve, o Estado não foi penalizado com isso. Ainda existe penalidade para interposição fraudulenta? Então, Thiago, aí é um equívoco até muito comum quando a gente fala de interposição fraudulenta, que ela não visa coibir somente a falta de pagamento de tributos na importação ou até na revenda. Ela visa tutelar outras coisas. Em termos jurídicos, toda penalidade ela quer tutelar um bem jurídico. Por exemplo, uma prisão para quem comete um homicídio. Ela quer preservar a vida, evitando que seja cometido esse crime. Então, uma penalização da interposição fraudulenta quer preservar o erário brasileiro. Então, por exemplo, a questão de controle de comércio exterior, o radar. Eu posso não ter nenhuma falta de pagamento de tributo na importação, mas a falta de radar é alguém praticando operação de comércio exterior alheio ao controle do Estado. Então, isso por si só já é considerado um ilícito Uhum. punível com perdimento, mesmo que não haja economia de tributo. E, por exemplo, eu cito até um caso interessante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que julga na esfera administrativa os autos de infração, o acórdão 3402-006.732, que se entendeu que numa interposição fraudulenta, o dano erário ele é presumido. Então, a autoridade aduaneira não precisa nem sequer mostrar que teve algum prejuízo, uma falta de pagamento de tributo. Basta que ela veja que houve a conduta dolosa e fraudulenta para já caracterizar o dano. Beleza, mas vamos supor que eu agi de boa fé, né? Eu não tive a intenção de utilizar ou de infringir qualquer tipo de lei, eu cometi um erro, né? Como que eu me defendo, né? Como que eu consigo mostrar para o fisco, mostrar para que eu não fiz aquilo de má fé? Claro, Thiago. Assim, sempre é possível a defesa, até porque a Constituição ela assegura que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, Uhum. todos têm direito à defesa. Quando a aplicação da pena, seja o próprio perdimento ou as multas substitutivas, etc., a pena ela é aplicada mediante a lavratura de um auto de infração. Então, isso pode ser tanto no curso do despacho aduaneiro, quanto posteriormente numa revisão aduaneira. No caso do perdimento, é lavrado um termo de perdimento, nomeia-se um fiel depositário, que fica responsável por este bem, enquanto não é dado o perdimento definitivo, e vem o auto aplicando a penalidade com direito à defesa. Eu posso apresentar uma impugnação a este auto de infração, sendo aplicada a pena de perdimento, ele é sujeito a um rito mais abreviado de instância única, no âmbito da Receita Federal. Agora, se for aplicada uma pena substitutiva ou a multa de 10% por ceder o nome,
a autuação ela vai sujeita ao rito normal de procedimento fiscal, que seria o auto de infração, uma impugnação que é analisada por uma delegacia de julgamento dentro da Receita Federal. Essa decisão, seja favorável ao importador ou contrária, é passível de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que por sua vez faz análise final na esfera administrativa. Em qualquer caso, tendo um desfecho desfavorável, ainda é possível propor uma medida judicial para eu discutir essa questão, levando isso para o judiciário. Mas é claro, em qualquer situação é muito importante que eu tenha provas de que eu agi de Uhum. boa fé, provas de que minha operação foi regular e que eu não sou um fraudador. É, essa é a ideia, né? Juntar a documentação e todos têm direito à defesa. Mas vamos supor que eu tive um adquirente pré-determinado aqui nacional, só que a minha importação, ela, sem que ela seja uma importação por encomenda, por exemplo, ainda assim é tratado como interposição fraudulenta? Isso é um erro muito comum que você vê por aí e tem de fato uma linha muito tênue entre quando eu estou fazendo uma importação por encomenda ou não. O que a fiscalização leva muito em conta é realmente se há já alguém que vai adquirir essa mercadoria logo após o desembaraço. Ao meu ver, isso é normalmente visto de forma equivocada e isolada. E isso não é o único elemento, como eu comentei lá atrás. Tem diversos outros elementos que têm que ser levados em consideração para se afirmar categoricamente que houve uma fraude. O que é muito comum hoje em dia, é aquela filosofia do just in time, que eu não vou manter um estoque grande sem ter certeza que eu vou vender. Não quero correr o risco de perecer estoque, sair o produto de linha, eu ficar com tudo aquilo encalhado e arcar com prejuízo. Então, eu trabalho com estoque reduzido e vou fornecendo. Então, dentro dessa filosofia just in time, é muito comum que, para eu atender pedidos, eu precisa fazer aquisições para conseguir Uhum, honrar minhas vendas aqui no Brasil. Então, eu tenho um adquirente meu, ele me compra um produto e eu vou fornecer para ele. Para isso, eu vou precisar adquirir meu produto. Eu posso fabricar ele ou adquirir no mercado externo. Então, isso não necessariamente é uma importação por encomenda. Simplesmente estou fazendo uma operação própria. É claro, eu tenho que avaliar elementos, tenho que avaliar se eu estou de fato fazendo uma operação, se eu estou arcando com esses riscos de operação, se isso é uma transação normal. Porque, por exemplo, se eu fizer essa importação e meu adquirente resolver não comprar depois, eu vou ter que amargurar essa perda, diferente de uma importação por encomenda. uhum, E nisso, até o CARF, num caso muito interessante, o Acórdão 3401-003.174, analisou uma importação em que tinha uma empresa A aqui no Brasil, que fornecia modems para uma empresa B. Se a empresa A, para conseguir honrar seu fornecimento, seu contrato de fornecimento, inclusive, importava esses modems do exterior, utilizava uma trading company regularmente e depois vendia. O fisco foi e entendeu que isso era uma importação por encomenda ocultada. Seria a empresa A sendo interposta ocultando o B. Essa autuação ela foi cancelada no CARF e foi levado a algumas considerações muito interessantes. Primeiro falou, o fato de ter um pedido prévio não é um elemento único a se levar em consideração. A empresa A conseguiu mostrar que ela tinha origem e disponibilidade de recursos para fazer todas as importações, ela arcava com riscos de negócio. Quando você olhava o contrato, inclusive ela arcaria com riscos de majoração de tributo nessa importação. E o que seria diferente de outras modalidades de uma importação indireta, ou até mesmo uma importação fraudulenta, em que o B seria o real importador. A empresa A, ó, ela só recebia o seu pagamento da B uma vez que ela entregava os bens, ou seja, de fato, ela comprava e revendia. Ela arcava com todo aquele risco de tomar um calote, por exemplo. Ela ainda deveria pagar o seu fornecedor estrangeiro. E a empresa A, ela tinha uma margem de lucro de verdade nas vendas para a empresa B. Então, ela de fato estava operando no mercado. E o principal, não houve qualquer prova de fraude, prova de que B estava participando das negociações, que houve algum conluio. Então, uhum. vê-se que, assim, foi uma situação regular, o fisco olhou de uma forma pouco torta, autuou, o contribuinte agiu de boa fé, conseguiu se defender. Mas é claro, sempre dependendo da prova. E ainda falando sobre a importação indireta aqui, vamos lá que a gente tem um adquirente pré-determinado, né? E é muito comum que no mercado é uma prática que às vezes existe um sinal.
né, que a empresa paga. Muitas empresas fazem isso para aproveitar câmbio, para negociação de câmbio, outras porque o exportador ele solicita isso, independente da situação. Ele vai lá e dá um sinal. Mas não é uma importação por conta e ordem. Se eu antecipo alguma coisa, ele ainda é caracterizado por uma operação por conta e ordem? Esse outro ponto também gera muita dúvida no dia a dia das empresas, nas práticas de comércio exterior. Mas voltando um passo, o sinal. O sinal é algo muito comum em qualquer negócio. O sinal ele é até Uhum. previsto na nossa legislação civil. Eu vou comprar um bem, eu ofereço um sinal como uma prova de que eu realmente tenho interesse nesse bem, fazendo com que o fornecedor possa ir atrás desse bem para poder me fornecer. Agora, o que a legislação fala? Presume-se uma importação por conta e ordem quando ela é realizada com os recursos do terceiro, do contratante. Isso até falando uma operação por conta e ordem. Uhum. Agora, uma operação uma interposição fraudulenta presumida tem certos elementos semelhantes em que aquela interposta pessoa ela realiza operações sem disponibilidade financeira, sem recursos. Agora, o sinal, uma antecipação, isso não necessariamente quer dizer que seja uma prática fraudulenta. Afinal, eu posso antecipar apenas uma parte, posso mandar apenas um pequeno sinal, uma prova de que eu quero adquirir uma mercadoria. Mas isso não quer dizer que eu esteja financiando a operação do terceiro. O terceiro ele pode ter recursos próprios, ter a capacidade plena financeira de importar sem qualquer sinal. O sinal pode ser uma mera liberalidade aqui no acordo entre as partes. E É um nisso acordo comercial, né? exatamente. E nisso até o CARF, novamente, também já se sensibilizou num caso que houve o pagamento de sinal. Isso o acórdão 3201-005.520, que verificou que apenas a importação, o recurso alheio à capacidade econômica e financeira do importador, que autoriza essa presunção de que houve uma importação fraudulenta. E que tem que ter uma vinculação entre esses recursos transferidos com o pagamento dessa importação. Então, tendo a mera antecipação desse sinal por si só não quer dizer nada. Tanto que nesse caso do CARF, foi verificado por extratos bancários que o importador ele tinha todos os recursos financeiros necessários para honrar com essa operação sem a necessidade do sinal. E, novamente, aqui também foi visto o lucro normal nessa revenda na operação interna. Então, essas situações de fato causam uma certa confusão e as autoridades fiscais tendem a olhar de forma agressiva, mas tem que separar um pouquinho as situações. O que é uma prática de comércio e o que é uma prática fraudulenta. Beleza, mas e eu que estou no dia a dia, que eu estou todo dia atuando, sou uma comercial importadora, uma trading company, eu sou um empreendedor que estou no negócio que utilizo uma trading company para trazer minha mercadoria. Quais são as cautelas que eu devo ter para não ser caracterizado como interposição fraudulenta de terceiros? Perfeito, Thiago. A questão da cautela, acho que é a palavra certa, mais importante aqui. Acho que as operações elas têm que ser cuidadosamente avaliadas, eu tenho que ver efetivamente o que eu vou fazer, qual o negócio jurídico que eu vou praticar. Se no fim do dia eu concluir que eu vou fazer uma importação indireta, não tem nenhum problema. Adote-se as formalidades. Se eu verificar, por exemplo, a situação clássica do radar, bom, a empresa que quer me contratar, ela não tem radar, então eu vou ser obrigado a falar para ela procurar outra alternativa. Tem que se evitar, não pode se utilizar meios fraudulentos simplesmente para viabilizar um negócio. Então tem que tomar as devidas cautelas, tem que procurar as boas práticas de comércio exterior, eu tenho que avaliar todos os contratos, analisar cuidadosamente as cláusulas, ver se eventualmente não tem nenhuma cláusula que possa abrir uma margem de interpretação, para evitar até questionamentos, é claro. E é sempre importante, principalmente, um bom atendimento à fiscalização. Já vi Uhum. diversos casos que a fiscalização é mal atendida, as informações são mal passadas, e nisso a conclusão da autoridade fiscal acaba sendo que houve alguma irregularidade, quando na verdade não houve, mas a falta de informação levou ele a uma conclusão equivocada. Isso mesmo. E ainda mais no momento de mercado que tem muita meia entrando para importar, a gente está passando por uma tendência agora das importações e dessas comerciais importadoras aí entrando como microempresários individuais, trazendo via DSI, pela Declaração Simplificada de Importação, essas mercadorias. Sim, Pessoal, todo mundo precisa ter radar. Sem radar você não pode importar. E não dá para você usar um terceiro para você pegar essa mercadoria e vender. É crime. Certo, Gabriel? perfeito.
E beleza, fui lá e tomei todas as cautelas, eu me preveni, segui a risca tudo. Qual é o risco que eu ainda tenho? Ainda persiste um erro de ser caracterizado como interposição fraudulenta? Infelizmente, Thiago, o erro ainda persiste. As autoridades aduaneiras, como eu disse, tendem a adotar uma postura muito dura nessas fiscalizações. Uhum. Obviamente, tem que ser duro para punir quem age de má fé, quem age de forma fraudulenta. Às vezes é o Bom, desconhecimento. é, às vezes o desconhecimento, eu ia citar isso Exato. agora. Eu acho que o que falta mais é informação, e é por isso que a gente está aqui hoje, para levar informação ao mercado de comércio exterior, né? A gente tem vivido aí um momento interessante de muito evento, muita gente querendo com coisa para dizer, né? Importante do mercado de Comex, mas ainda falta conhecimento para a gente do que é ou não legal, do que a legislação permite, né? E atuando aqui na Get, por exemplo, que a gente trata com todos os tipos de importadores, desde os das big companies importadoras até aquelas que estão iniciando o seu processo de importação, abrindo a sua empresa, você vê gaps ainda de pessoas não compreendendo se é possível fazer aquilo ou não. Então, não é só missão do governo, eu deixo aqui para todos vocês, não é só missão do fisco, não é missão dos fiscais darem a informação. Acho que todos nós, empresas do comércio exterior, temos a missão de dissipar, de disseminar a informação e o conteúdo, como aqui a gente está falando com o Gabriel. Muito obrigado pela tua presença hoje. Eu acho que a gente trouxe uma palestra sensacional. Palestra não, né? Mais um talk aqui, né? Um talk show que a gente está tendo. Esse bate-papo super rico de conteúdo, assim como foi o bate-papo de ontem, falando hoje sobre interposição fraudulenta de terceiros, ou seja, eu uso alguém para importar e eu não tenho radar, não pode, pessoal. Isso todos os dias ligam aqui para mim, para a Get, que atua no mercado de empresas entrando no mercado. Todo dia a gente fala, estou para tomar cuidado com isso. Gabriel, alguma consideração final, um recadinho final para falar aí para a gente? Acho que é isso, Thiago. Primeiro, novamente agradeço a oportunidade e poder compartilhar esse conhecimento com todos. Realmente é muito difícil operar no comércio exterior aqui no Brasil, mas, de Uhum. novo, sempre busquem as melhores práticas, revisem cuidadosamente suas operações, tem uma política muito forte de compliance no comércio exterior, isso é muito importante. Procurem, quando necessário, e se necessário, um assessoramento, um bom despachante, um profissional que atue na área de comércio exterior, que possa orientar, que possa auxiliar nisso. Evite dar chance ao azar. Ajam sempre de boa fé e de forma transparente. É isso. Espero que vocês gostem ainda dos conteúdos que temos hoje e vem com a gente.